Muitas informações do Fluminense neste vídeo, oportunidades de mercado. Vou trazer 3 do futebol europeu que podem pintar aqui no Fluminense. Jogadores sul-americanos, um naturalizado português, esse você já deve até saber. Tem proposta, sondagem de clube brasileiro. E também jornalista do UOL diz que caminho de time brasileiro seria mais fácil enfrentando o Fluminense. Que história é essa? Vou comentar sobre isso tudo nesse vídeo. Deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. Gente, vamos começar aqui com essa declaração do jornalista Danilo Lavieri, que eu particularmente não conheço. Ele é do UOL, tem espaço na mídia, então a gente tem que trazer, infelizmente, aqui certos tipos de coisa. O jornalista afirmou que o Fluminense seria um adversário mais fácil do que o Peñarol, gente, do Uruguai, nas oitavas de final da Libertadores. Fluminense e Grêmio podem se enfrentar no mata-mata, nas oitavas, desde que o Grêmio fique em segundo lá no grupo C. Se o Grêmio ficar em primeiro, ele vai enfrentar o Peñarol e decidir com o mando de campo. A gente sabe que o Grêmio, os times da capital, né, de Porto Alegre, Inter e Grêmio estão com problemas. O Inter está mandando seus jogos em São Paulo, o Grêmio está mandando lá no estádio Couto Pereira. Abre aspas aí pro dito jornalista. Quando você olha a chave, o Peñarol não perde em casa há muito tempo. A última vez que o Peñarol perdeu em casa foi naquela vez que saiu porrada com o Palmeiras, para vocês terem uma ideia de como o Peñarol está invicto. Então é uma decisão mesmo. Se o Grêmio ficar em primeiro, jogar no Uruguai não vai ser nada fácil. Hoje eu diria que enfrentar o Fluminense é um pouquinho mais fácil, mas aí depois você tem de um lado uma possibilidade de pegar ou o Galo, ou o Flamengo, ou eventualmente o Bolívar. Aí é realmente bem complicado. A partir das quartas, se você passar das oitavas, só vai porque quartas de final de Libertadores vai ser difícil de qualquer jeito. E aí o cara ainda fala que enfrentar o Bolívar nas quartas de final seria mais difícil que o Fluminense. O Peñarol não perde em casa há muito tempo. Informação aqui para o senhor Danilo Lavieri. O Fluminense está invicto em jogos de Copa Libertadores há 14 jogos. O Fluminense não perde há 14 jogos. Dentro de casa, fora de casa. Se o Peñarol não perde em casa há muito tempo, o Fluminense sequer um jogo de Libertadores perde há muito tempo. Tem 14 jogos. Uma das maiores invencibilidades em vigor da competição e uma das maiores invencibilidades. Está entre as 5 maiores, né? Tem outros clubes também, junto com outros clubes, mas o Fluminense está no top 5 maiores invencibilidades da Copa Libertadores. Eu sei que o momento do Fluminense não é bom, o momento do Fluminense não é legal, tá faltando futebol, mas uma pessoa dita jornalista trazer esse tipo de opinião para muita gente chega a ser brincadeira. Futebol uruguaio hoje não senta na mesa do futebol brasileiro. O Fluminense pode estar na situação que for. Ele é muito melhor do que o Peñarol. Ele é muito melhor que o Bolívar. Gente, isso é um completo absurdo. E olha que eu reclamo bastante nesse canal aqui. Como dão emprego pra gente que não faz o básico. Ele fala dessa invencibilidade do Peñarol, mas ele esquece que o Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O Fluminense é o atual campeão da Recopa. O Fluminense está a 14 jogos de Libertadores sem perder pra ninguém. O Fluminense não perdeu no mata-mata da Libertadores, que foi campeão, não perdeu pro Argentino Júnior, não perdeu pro Olímpia, não perdeu pro Internacional, venceu o Boca na final. Gente, você vê, os sul-americanos tratam o Fluminense com muito mais respeito do que a imprensa brasileira. A imprensa brasileira, você sabe muito bem, torcedor, a grande mídia, os favoritos sempre, os times queridinhos deles são os 3 da capital de São Paulo e o Flamengo. Mas eu tenho fé, eu tenho a convicção que o Fluminense dá tempo, né? Tem tempo para melhorar e fazer um grande jogo, seja contra o Grêmio, seja contra o The Strong. Depois desse tipo de declaração, depois de ver torcedores do Grêmio querendo o Fluminense, eu quero pegar o Grêmio. Vamos, que venha o Grêmio. Que venha o Grêmio pra gente eliminar. Pra gente depois tirar a onda com a cara. Né? Perguntar aí, meu amigo. Tá aí o resultado. Porque, cara, inacreditável.
Cara, é só pesquisar um pouquinho, né? Você trabalha com futebol, dá uma pesquisada, cara. Dá um Google aí, velho. Pra saber que o Fluminense tem se eu não me engano, é a maior em vigor, né? A maior invencibilidade em vigor. Que o Flamengo perdeu. Enfim, cara, inacreditável isso que a gente tá vendo. Né? Mas tá aí essa declaração / informação sobre o Fluminense de um jornalista do UOL. Cara, eu quero falar de oportunidade de mercado. A gente já comentou um pouco aqui na Central Fluminense o fato do Super Mundial poder dar oportunidade dos clubes brasileiros, principalmente, trazer jogadores de alto nível, de nível mundial, né, que estão de saída do futebol europeu, talvez para vir para o Brasil, retornando brasileiros, talvez trazendo sul-americanos de volta depois de muito tempo. E sai uma informação do jornal português A Bola que o Pepe, aos 41 anos, você sabe muito bem, Pepe é um zagueiro brasileiro naturalizado português. Segundo o jornal português, clubes da Turquia, Brasil e Catar monitoram a situação do experiente jogador que teria já em mãos uma proposta do Al Nassr. E aí ele tem lá o Cristiano Ronaldo, que é muito amigo dele, antigo parceiro de seleção portuguesa. Ainda são, né? Porque o Pepe e o Cristiano Ronaldo estarão na Eurocopa. O Pepe, muito tempo de Real Madrid, multicampeão lá no Real Madrid, ganhou Champions League junto com o Cristiano Ronaldo. Otávio e Alex Telles também estão lá no Al Nassr, jogadores brasileiros que tiveram passagem pelo Porto. Então, cara, é um jogador que mesmo aos 41 anos ele ainda está em altíssimo nível. Titular do Porto, jogou a Champions League essa temporada, jogou como titular. Então, é um cara a se observar. Eu reclamo muito aqui, particularmente da idade avançada do time do Fluminense. Mas, por mim, cara, jogador com idade avançada tem que ser o world class. Cara, o Pepe é um excelente zagueiro ainda. É o mesmo caso do Thiago Silva. O Thiago Silva é muito melhor tecnicamente, muito mais refinado, mas o Pepe foi muito vencedor no Real Madrid. Tecnicamente é muito bom. Fisicamente parece estar muito bem também. Eu, sinceramente, por esse Super Mundial, cara, 1 aninho de contrato no Pepe e vambora. Vambora. Termina essa temporada aqui, joga até a metade, a gente vê como que ele vai estar até a metade do ano que vem pro Super Mundial e vamos ver. Porque realmente é um jogador que vai jogar a Eurocopa pela seleção portuguesa. É um cara que ainda está em altíssimo nível. É o tipo do jogador que eu não olho a idade. Eu não olho a idade. Jogador bom, world class, a gente... tá a idade avançada, mas pelo amor de Deus, né? A gente está falando de um jogador muito grande nos últimos tempos, tá certo? Não é para fazer contrato de 3 anos, não é para fazer contrato de 4 anos, mas no momento dá para fazer um contrato de 1 ano. Vai ficar aqui 1 ano, joga lá o Super Mundial e a gente vê se dá para renovar mais meio ano, se dá para renovar mais 1 ano. Enfim, termina 2025 no Fluminense. É uma possibilidade, é um cara que está no mercado e tem o meu aval, gente. Tem o meu aval. Seria uma zaga de peso, Thiago Silva e Pepe. Ah, mas os dois são veteranos. Mas assim, zagueiro, cara. Aí a gente pode entrar no mérito aqui. Pra mim, do meio pra frente tem que ser um time muito mais jovem, um time mais físico, né? Com mais vigor. Agora, zagueiro, cara, tu tá falando de Thiago Silva e Pepe, pô. É diferente a análise. É muito diferente quando a gente vai fazer a análise de jogadores de nível internacional. Mas fica aí essa informação, ele tá de saída do Porto. Tem essa proposta do Al Nassr em mãos e eu quero a sua opinião, torcedor tricolor. Você traria Pepe para o Fluminense? Deixe nos comentários. Agora eu quero mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense. Todo vídeo tem uma galera que tá mandando um abraço, tá comentando sobre as notícias do Flusão. Um abraço pro Pedro Paulo de Carolina, Maranhão.
pro Luiz Campos da Tijuca aqui do Rio de Janeiro, pro Adelino Guedes de São Francisco do Glória, Minas Gerais, pro Aguinaldo de Tororó, Bahia, pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, pro Anderson de Iaúma, ele sempre fala aí que é fã nosso, um abraço para você, meu amigo, e também pro Manuel Caetano, que tá sempre com a central de Natividade aqui no Rio de Janeiro. Deixa o seu like, comenta aí, que a gente vai mandar um abraço pra você. Comenta da onde que tá assistindo a Central Fluminense. E agora mais 2 oportunidades de mercado pra você ficar ligado, torcedor tricolor. Gente, esse jogador eu gosto muito. Eu tô falando do Alex Sanches, jogador chileno, jogador histórico da seleção do Chile, muito sucesso no Arsenal, jogou no Barcelona, atualmente está na Inter de Milão e ele também está de saída da equipe italiana aos 35 anos. O jogador é um atacante, né? Muito tempo foi centroavante no Arsenal, mas joga pelas beiradas também. Eu vou colocar os números dele nessa temporada na tela, entre seleção e também jogos da Inter de Milão. Foram 40 jogos, 1.721 minutos, 4 gols e 5 assistências, todos pela Inter de Milão. É um jogador que está sem muito espaço por lá, mas a gente sabe da qualidade da história, do histórico do Alex Sanches, particularmente. Tem 35 anos, mas é o mesmo caso que eu falo, tanto do Pepe, tanto do Thiago Silva, do Di Maria, quando saiu informações também que clubes brasileiros estavam procurando. Cara, o Alex Sanches é um jogador de nível internacional, é um jogador que teve o seu auge, jogou muito tempo bem, seleção chilena, bicampeão da Copa América, fez boa Copa do Mundo aqui no Brasil também. É um cara muito conhecido, é um cara de muita qualidade, muita técnica, que eu acho que aqui no futebol brasileiro jogaria muito e tem vaga no Fluminense, né? A gente tem hoje o Keno muito mal, a gente tem o Douglas Costa, que tem o histórico de lesão. O problema do Douglas Costa não é técnico, é o problema físico, são os problemas físicos, é não ter sequência. O Alex Sanches é um cara, 40 jogos na temporada, jogou bastante, né? Jogou bastante na temporada, ou seja, tá nativa, tá disponível, e eu tenho a sensação, e assim, conhecendo tecnicamente o jogador, que ele se encaixaria muito bem no esquema do Fernando Diniz, um cara técnico, um cara finalizador, um cara que quebra linhas, quebra defesa com drible. Claro, é um jogador caro, é um jogador que teria que reduzir muito. O Pepe também, né? O Pepe, cara, é um cara que tá com a proposta do Al Nassr aí, que não deve ser pouca coisa. Mas, como eu disse, o Super Mundial pode ser um trunfo para trazer esses caras ao time do Fluminense. E quem não vai querer Pepe na zaga? Quem não vai querer Alex Sanches para o seu ataque? Não só esse torcedor. Eu prefiro o Alex Sanches do que qualquer jogador aí que falarem que o Fluminense está interessado de 20 e tantos anos. Eu prefiro ter o Alex Sanches no meu time num período aí de um ano e meio, sem sombra de dúvidas, mas tá aí. Alex Sanches também de saída da Inter de Milão. E o outro jogador que eu quero falar aqui é esse cara, Éder Álvares Balanta, revelado no River Plate, surgiu muito bem na equipe milionária, depois foi negociado ao exterior, tá de saída também do Bruges. Ele é colombiano. No River Plate ele jogava de zagueiro, mas por lá ele foi adaptado a volante. Os números dele na temporada na Liga Belga, jogador do Clube Brugge. Tá aí, ó, 0.8 interceptações por jogo, desarme 0.9, bolas recuperadas... eu não entendi muito bem porque tem 2 bolas recuperadas, né? Mas bolas recuperadas por jogo 2.4, dribles sofridos por jogo 0.4 e cortes por jogo 0.8, números do SofaScore Balanta, outro jogador muito interessante. Ele é canhoto, tá? Um jogador de mais pegada ali no meio campo. Talvez a gente possa perder o André, né? E a gente sabe que o Fernandinho também gosta de recuar um volante, gosta de um jogador com mais qualidade de saída de bola. Pode ser esse zagueiro também, porque ele começou na carreira como zagueiro, é canhoto,
só que ele tem 1,80 m, ele não é tão alto assim. Fica também como opção ao Fluminense no mercado, jogador colombiano, mas zagueiro colombiano realmente eu tenho a inclinação a pedir o Yerry Mina, que é um jogador que eu acho que se encaixaria muito bem no Fluminense. A passagem dele no Palmeiras também foi muito boa. Então, é um cara que não seria novidade aqui o futebol brasileiro para ele, porque ele foi muito bem. Tá aí esses nomes, gente. Oportunidades de mercado que vão surgir no final de temporada lá europeia, jogadores de renome estão de saída dos clubes, e os clubes brasileiros super mundial, não só o Fluminense, mas como o Palmeiras e o Flamengo, podem aproveitar essa brecha. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson, que estava bem lá na Lazio, trouxe pro Brasil de volta, cara, de uma forma até surpreendente. Então, é uma movimentação que pode acontecer. Deixe seu comentário. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Saudações tricolores.